Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham de longa data, fico muito feliz por isso e agradecido, tá bom? Obrigado de coração. E mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje, dia 21 de dezembro de 2022, meu Deus, já estamos chegando no final do ano, o Natal está quase aí. No meu relógio são exatamente meio-dia e 45 minutos em ponto, eu falo em direto, ao vivo, tá bom? Aqui de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, no dia de hoje, eu gostaria de estar falando um pouco com vocês sobre a pirâmide de aprendizagem de Gleiser. William Gleiser foi um psiquiatra americano e ele contribuiu, deixou um legado para a educação, não só para a educação, mas para o atendimento de pessoas, né? Na questão da psiquiatria também. E ele fez essa questão da pirâmide da aprendizagem. Eu falo sobre nessa faixa etária dos anos iniciais, que vai dos 6 anos mais ou menos até os 11, 12 anos de idade. É a faixa etária que eu mais me identifico e trabalho nessa faixa etária. Também vale para a educação infantil e também para o berçário, né? Enfim, veja só, nós temos as tecnologias, né? As TICs, tecnologia da informação e da comunicação, e a tecnologia é um meio do qual nos utilizamos para facilitar a vida nossa e dos demais, né? Enfim, e veio para ficar. Na pandemia, por exemplo, o EAD cresceu muito, né? Aulas assíncronas e síncronas também, houve um aumento exponencial. Isso é muito interessante. Muita gente endeusa, vamos dizer assim, as tecnologias. Eu vejo apenas como um meio que nós temos para ter facilidade de acesso a certas questões que antigamente eram mais raras e difíceis, mas eu gosto sempre de fazer o contraponto. Esse é o nosso papel aqui, por isso que eu me auto-intitulo Andarilho Utópico, João Maria Andarilho Utópico, né? Gosto sempre de estar caminhando, conversando com as pessoas, não importa qual pessoa seja, morador de rua, qualquer pessoa, não importa a classe social, orientação sexual, para mim isso aí pouco importa, né? Eu gosto de conversar com as pessoas, sempre das pessoas você pode extrair algo de positivo, tá certo? E o conhecimento pode estar em qualquer parte, então a gente não pode ter discriminação. Dito isso aí, nós temos a tecnologia e nós temos a faixa etária que vai dos 6 aos 12 anos aí, dos anos iniciais. Então, a tecnologia, ela veio para facilitar. Nós temos aí os tablets, temos aí a internet, o 3G, com a chegada do 3G na época, houve a possibilidade de você ter internet e as redes sociais, e houve uma expansão do EAD através dessa plataforma. E hoje, com o 5G, então nem se fala. Então você tem acesso a livros, você tem acesso a conteúdos, a aulas, podcast, você tem apostilas com QR Code, você está lendo uma apostila, né? Você clica ali no QR Code, ou bate a foto do QR Code com o seu celular ali, e você é direcionado a um vídeo da lendo. Olha só que facilidade. É impressionante. Você lembra do Orkut? Uma ferramenta que teve de rede social. Quantas pessoas que estavam sem se verem há muito tempo, a rede aproximou essas pessoas. Eu lembro que no MySpace, por exemplo, muitos amigos, ex-colegas do Senai, da Vila Leopoldina, em São Paulo, e de Osasco, onde eu estudei também, né? Senai de Osasco, Nadir Dias de Figueiredo, lá em Presidente Altino, na Vila Leopoldina, lá em São Paulo,
Mariano Ferraz, que é do lado do Correio Central. Então, isso nos aproximou. Então, hoje, você tem uma aula no conforto da sua casa, do seu lar. Você tem os PDFs, os livros digitalizados, você tem os e-books, né? Que tem uma facilidade muito incrível. Você sublinha uma palavra no e-book e você é direcionado para o dicionário. Olha só a facilidade que você tem. Então, isso aí veio para ficar. Nós temos a impressora 3D, temos podcast, eu mesmo faço podcast. Então você pode estar lendo um livro, ouvindo um livro, no metrô em São Paulo, qualquer local, no BRT da vida, né, um ônibus, lavando uma louça, está lá lendo um livro através da audição. E na pirâmide de aprendizagem, aí Norbis também é citado, fala sobre isso no livro de Pilete, Didática Geral. Ele fala sobre os sentidos e a aprendizagem, os meios digitais, audiovisuais e a aprendizagem. É um livro que está em espanhol e o autor cita Norbis se referindo a isso. E também Glasser, William Glasser também fala sobre isso, mas acho que ele foi o primeiro a falar sobre isso, tá certo? Lá na década de 60. Então, nessa pirâmide da aprendizagem aí, nós temos os sentidos. Nós temos a tecnologia que nós estamos falando, que vai aproximar as pessoas. Um exemplo da tecnologia também é que em certas localidades do Brasil não se tem uma faculdade, uma universidade. E com os polos de apoio presencial, por isso que a Unopar, tem muita gente que torce o nariz para a Unopar, né? Mas nesse sentido, a Unopar chegou, eu lembro na época que eu estava estudando, em 2005, né? Fiz o vestibular, comecei o curso em 2006. Já tinha polos espalhados pelo Brasil, né? Onde muitas não chegavam, a Unopar estava lá presente. Estou falando de 2005, né? Nós estamos em 2022 já, né? Quanto tempo faz? Então, houve a possibilidade de disseminação do conhecimento. O atendimento médico via chamada de vídeo, olha só. A internet e a tecnologia está possibilitando isso, não é isso? Você com celular ou com um relógio Watch, o relógio inteligente, você pode medir a pulsação do seu coração, do seu pulso ali e tal. Olha só que interessante. Então a tecnologia está aí para ficar. Impressora 3D, tem vídeos, tem lousa digital, lousa inteligente, você tem os tablets, você tem tudo isso aí, muito bacana. Mas a gente tem que fazer sempre o mas, o porém aí, sempre cabe uma vírgula, né? Mas, porém, todavia, a vírgulazinha lá, você que vai fazer concurso. Depois eu posso colocar? É o enfeite, você pode ou não. No pois, por exemplo, quando você coloca uma vírgula no pois, no começo, no final, quer dizer que você está... Aquele pois significa por quê. Então, meu amigo e minha amiga, a tecnologia, para quem está numa faixa etária, né? Por exemplo, dos 6 aos 12 anos, certas questões de desenvolvimento motor, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento emocional, precisa ser trabalhados. Não pode se negligenciar isso. Natura no salto, no facto saltum. A natureza não dá pulos. Então, tem estágios da vida do ser humano, da criança, objetos, embora simples, eles ainda são importantes para a criança que está nessa faixa etária aí. Eu me dirijo, lógico, para outras também, mas eu vou recortar aqui nessa faixa etária, nos anos iniciais. Então, a criança está se desenvolvendo. O adulto é uma coisa. Entre aspas, já está desenvolvido. Então ele está interagindo com a tecnologia. Mas a criança, ela tem que interagir com a tecnologia e ao mesmo tempo ela precisa desenvolver-se com certas habilidades. A coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, né? A coordenação o tônus muscular, tá certo? Aquela noção de espaço-tempo, por isso que é muito importante brincadeiras ao ar livre,
que a criança possa correr, se locomover, se desviar de obstáculos, cair, levantar, pular, isso e assim por diante, porque isso faz com que a criança se desenvolva. Isso também vai potencializar o cérebro da criança. Então, o cérebro da criança, ela tem uma capacidade que Deus parece que abençoou a criança, as crianças, né? Elas vêm com uma quantidade de neurônios muito grande e que, se não forem utilizados, o que acontecerão na idade adulta? Esses neurônios em excesso irão perder-se, como na planta, nas árvores, a apoptose. A árvore chega no outono, as folhas caem, né, para que ela possa sobreviver. Mas se você utiliza isso, há um ganho. Então, Glasser, ele diz o seguinte, que há uma porcentagem dos sentidos, nós temos 5, que quando eles participam da aprendizagem, você tem um ganho aí. Tá certo? Então, quando a criança escreve ali, letra cursiva ou letra bastão? A letra cursiva para a criança, muitos torcem o nariz para isso, mas há pesquisa sobre isso. Você pode ensinar de qualquer jeito. Mas quando você ensina a criança que tem a letra cursiva, você, quando tem um ditado, se você aprende a escrever com letra bastão, você vai demorar mais para escrever. E na hora da separação das sílabas, você vai ter dificuldade. Então, a letra cursiva, ela é tudo junto ali, né? Tá certo? E seu cérebro está participando disso, fazendo conexões, sinapses, que vão ficar para o resto da vida. Então, nós estamos observando que pesquisas apontam que crianças e adultos que tomam nota das coisas têm um ganho. Tá certo? Então, temos que utilizar a tecnologia que está aí e, ao mesmo tempo, não acharmos que o caderno, as anotações estão ultrapassados, que não estão. Tá certo? É preciso, a criança precisa se desenvolver, a educação física está aí, a criança precisa participar da educação física, do mundo das artes, né, do teatro, da música, a musicalização. É importante a gente introduzir isso para as crianças, que o cérebro da criança vai registrando isso e vai criando conexões lá dentro do cérebro que serão importantes no futuro da vida dessa criança. E quando nós negamos isso, a criança vai para as outras séries, chega no nível superior com alguma dificuldade. E toda a dificuldade do adulto pode ter certeza que vai remeter lá na infância. Então é isso, meu amigo, minha amiga. Nós temos aí a tecnologia, por um lado, mas nós não podemos achar que o caderno, ou tomar nota das coisas, né, ou escrever à mão, é ultrapassado. Não é ultrapassado para a criança. Eu estou falando exclusivamente para a criança que está se desenvolvendo. Ela precisa plenamente que ela seja convidada, né, desafiada a tomar posse de se desenvolver seus sentidos, a sua audição, a sua gustação, tá certo? Que ela consiga descrever as coisas corretamente, e nessa faixa etária é uma potência muito grande. Eu lembro que na Unopar, a professora que aposentou-se recentemente, eu tenho uma foto com ela, né? No grupo lá eu coloquei. Um terço do que você